quem tem 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso. Primeiro direito, direito a uma pensão alimentícia. O filho tem a obrigação de pagar pensão alimentícia para os seus pais. Assim, os idosos que não tiverem condições de se sustentar têm direito a receber uma pensão alimentícia de seus filhos. E o não pagamento, inclusive, pode gerar até prisão por inadimplente. Veja, da mesma forma que os pais têm o direito de pagar uma pensão alimentícia para os seus filhos, os filhos, reciprocamente, também têm direito de pagar para seus pais que não tiverem condições de se sustentar. Segundo direito, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Se os filhos não têm condições financeiras de pagar uma pensão, o idoso pode pleitear o benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensal ao idoso maior de 65 anos que não possui renda suficiente para manter a si e a sua família, conforme alguns critérios em lei. E não precisa de advogado para pleitear esse direito. Você pode fazer o requerimento por via online, o aplicativo ou no site, ou ligar para o número 135 da Previdência Social. E eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar para vocês. Terceiro direito, benefício à assistência à saúde e a medicamentos. O poder público deve fornecer gratuitamente medicamento aos idosos, como próteses, órteses e outros que ajudem no tratamento e na reabilitação. Para acessar os medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede pública quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, é preciso apenas apresentar documento oficial com foto e receita médica dentro do prazo de validade. Os idosos também têm direito preferencial ao atendimento no SUS. Quarto direito, a não discriminação em planos de saúde. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a aceitar o idoso em plano de saúde em razão de sua idade, mas o preço pode variar de acordo com a faixa etária. No entanto, não pode haver valor excessivo que impossibilite a sua aquisição. Os requisitos devem obedecer à tabela indicada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Primeiro ponto, a operadora de plano de saúde não pode recusar-se a aceitar o idoso no plano de saúde. E o segundo ponto é que a faixa etária a partir de 60 anos não pode haver alteração. A ANS disponibiliza uma tabela que o reajuste só é permitido até 59 anos. Por quê? O Estatuto do Idoso veda esse reajuste por conta da idade a partir dos 60 anos. Então, um idoso que tenha, por exemplo, 60 anos, outro que tenha 80 ou 90 anos, não terá mais esse reajuste por conta de sua idade. E o terceiro ponto é que a operadora não pode cobrar um valor excessivo para a aquisição do plano, ou seja, que impossibilite que o idoso entre. Quinto direito, a proteção dos bens no casamento. No casamento, o regime é o de separação obrigatória de bens para proteger o idoso maior de 70 anos que nesta idade resolver se casar. É para evitar o famoso golpe. A legislação protege o idoso acima de 70 anos que resolver se casar. Pessoal, dê uma pausa rapidinho aqui no conteúdo, só para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo, e ativar o sininho de notificações. Porque se surgir um direito novo seu, ou houver alguma alteração, nós traremos aqui para deixar vocês bem informados sobre seus direitos. Sexto direito, no transporte público. É assegurada a gratuidade no transporte público pelo Estatuto do Idoso. Dessa forma, o idoso acima de 65 anos tem gratuidade em transporte estadual, como em trens, metrôs e ônibus. Em algumas localidades, a idade pode ser de 60 anos, pois a lei possibilitou a redução a critério local. Veja, acima de 65 anos, o idoso tem gratuidade em transporte público estadual, mas a legislação trouxe a possibilidade para o administrador local possibilitar a ampliação desse direito, sendo a partir de 60 anos pode haver em alguma localidade esse direito. Então, vocês na sua localidade procurem se informar melhor sobre qual é a idade na sua região. Isso é no transporte estadual. Já no transporte interestadual,
é assegurado para o idoso com renda de até 2 salários mínimos mensais 2 vagas gratuitas no mínimo. As demais devem ter um desconto de 50%. Veja, já no transporte interestadual, tem 2 vagas no mínimo que são reservadas para o idoso. E se tiver já ocupado essas vagas, o idoso tem um desconto de 50% nas demais vagas. Sétimo direito, vagas exclusivas em estacionamentos. 5% das vagas em estacionamentos, tanto públicos como privados, devem ser exclusivas a pessoas maiores de 60 anos, que devem ser sinalizadas e posicionadas de forma a garantir uma maior comodidade para os idosos. Oitavo direito, atendimento preferencial. É garantido ao idoso o atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. E os idosos acima de 80 anos ainda têm preferência sobre os demais idosos. Nono, direito à meia entrada. O Estatuto do Idoso estabelece que os maiores de 60 anos têm direito a pelo menos 50% de desconto no pagamento em atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas. Fica a critério de cada município, mas geralmente é só apresentar um documento oficial com foto para ter direito. Décimo direito, a tramitação preferencial nos processos na Justiça. O idoso também tem prioridade na tramitação de processos judiciais, nas quais figure como parte ou interveniente. É o famoso furar a fila. O idoso tem prioridade nas decisões judiciais. E para ter direito, se tiver advogado no processo, é só pedir para o advogado pleitear junto à autoridade. E se não tiver advogado, é só fazer uma requisição junto à autoridade competente. 11º direito, a isenção no pagamento do IPTU. A norma vale para pessoas com idade acima de 60 anos, proprietárias de um único imóvel, aposentadas e com renda de até 2 salários mínimos. A isenção pode variar a depender de cada município, como por exemplo, o tamanho da área construída, o valor venal do imóvel, tudo isso vai depender de cada município. O primeiro passo é procurar informações na Secretaria da Fazenda, porque lá está todas as informações do idoso para pedir a isenção. 12. Direito à isenção total ou parcial no imposto de renda. As pessoas com 65 anos ou mais têm direito à isenção parcial no imposto de renda. Esta isenção é sobre uma parcela da aposentadoria, que recairá a partir do mês que o idoso completar seus 65 anos. Essa isenção é referente ao dobro dos demais contribuintes. Hoje, os contribuintes ficam isentos em pouco mais de R$ 1.900. Então, o idoso tem direito ao dobro e fica em torno de pouco mais de R$ 3.800 para a isenção. E já a isenção total são dos valores referentes a aposentadorias de pessoas com doenças graves, como câncer, AIDS, cegueira, inclusive de apenas um olho, doenças de Parkinson, hanseníase, dentre outras. Essa isenção está prevista na Lei 7713 de 88 e não é automática. Para exercer o direito, o contribuinte deve apresentar um laudo médico assinado por um médico do SUS, informando o CID, o Código Internacional de Doenças, e preencher um formulário e entregá-lo à Receita Federal. 13. Prioridade na restituição do imposto de renda. O idoso com 60 anos de idade tem direito à restituição antecipada do recebimento do imposto de renda. Ou seja, ele recebe primeiro. 14. A não discriminação no trabalho. A lei proíbe a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados, inclusive em concursos públicos, salvo alguns critérios referentes à natureza do cargo. Ou seja, o empregador não pode discriminar o idoso na hora da contratação. No entanto, ele pode estabelecer alguns critérios para o exercício do cargo, como, por exemplo, um serviço que exija uma força física maior. 15. Desempate em concurso público. Em caso de empate em concurso público, o cidadão com a maior idade tem preferência para assumir a vaga pública. Ou seja, em caso de empate, a legislação dá preferência para quem tem mais idade. E nesse quesito, o idoso terá uma preferência
no caso de assumir uma vaga pública. 16º direito: prioridade em programas habitacionais. O idoso tem preferência em programas habitacionais públicos ou subsidiados com os recursos públicos para aquisição de moradia própria, bem como é reservado pelo menos 3% das unidades. E para exercer esse direito, você deve entrar em contato com a empresa responsável. 17. Tarifa social nas contas de água, esgoto e energia elétrica. O idoso que esteja recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, tem direito ao desconto nas contas de energia elétrica. A redução é progressiva e dependerá do consumo, com um limite de 220 kWh, podendo chegar até 65% no desconto da tarifa. Para exercer esse benefício, o usuário deve ligar para a fornecedora de energia, fornecer o número do benefício, apresentar o RG e CPF, que terá direito ao benefício. Já a tarifa de água e de esgoto é um pouco diferente, e o consumo de água fica vinculado ao consumo de energia. Aí você deve entrar em contato com a fornecedora de água do seu estado para ter maiores detalhes. Aqui em Pernambuco, o consumo de água é limitado a 10 metros cúbicos e o consumo de energia é vinculado a 80 kWh. Para ter direito, deve ter esse vínculo nos dois consumos. 18. Proteção especial contra crimes. São considerados crimes contra os idosos discriminá-lo, deixar de prestar assistência, abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, ou não promover as suas necessidades básicas, expor a perigo sua integridade ou sua saúde, física e psicologicamente, apropriar-se ou desviar bens dos idosos ou de sua pensão, obrigar o idoso a assinar procuração, dentre outros. Em caso de abuso, denuncie. O número é o DISC 100. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas fiquem sabendo desses direitos.